She-Hulk é uma das melhores séries do MCU, justamente porque não parece uma produção do MCU. Essa já era a minha percepção antes da finale, mas o último episódio veio pra confirmar isso e também pra mostrar que a série é incrível e inteligente, porque usa a metalinguagem de uma forma muito bem pensada pra falar sobre os problemas e críticas do universo cinematográfico da Marvel e também de parte do público que acompanha essas produções. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Caso não tenha ficado claro, nesse vídeo a gente vai conversar sobre a primeira temporada de She-Hulk, a série do Disney Plus com a Tatiana Maslany. Eu acho que desde o começo, She-Hulk, ou Mulher Hulk, como você preferir chamar, é uma série que se estabelece como uma série de comédia jurídica que happens to be, ou seja, que acaba sendo também uma série de super-herói. É uma série de super-heróis sim, mas que não segue os padrões tradicionais de produções e de histórias, de narrativas de super-heróis que a gente viu a Marvel e outras produtoras fazendo também ao longo dos anos. E pra mim, isso já tava bom. Eu já tava muito contente com isso. Eu adoro o MCU, eu adoro os filmes de super-heróis, mas eu também gosto de ver a Marvel explorando outras coisas, trazendo coisas diferentes. Acho que isso é muito importante pro universo cinematográfico da Marvel. E She-Hulk foi uma grata surpresa nesse sentido. Eu acho que a série, desde o começo, ela quebra a fórmula Marvel de contar histórias e faz isso bem. Consegue trazer um pouco de humor, consegue construir uma narrativa que é leve e gostosa de assistir. E a gente tem aqui uma protagonista que vira uma super-heroína, mas que não quer ser uma super-heroína e que acaba precisando fazer as pazes com o fato de que é uma super-heroína. Então a gente tem aqui esse arco narrativo, essa é a história que a série tá contando. E diferente da maior parte das produções da Marvel, que conta histórias de personagens individuais, mas que foca muito em embates contra vilões e forças malignas que precisam ser derrotadas, essencialmente, She-Hulk continua sendo o que ela se propõe a ser. Uma série sobre uma mulher que acaba se tornando uma super-heroína, não tá feliz com isso e que precisa aceitar isso como parte da sua vida a partir de então. E eu já me sentia pronta para assistir temporadas e temporadas de Jennifer Walters lidando com esse contexto e com casos jurídicos envolvendo super-heróis variados. Eu acho que pra mim já era suficiente essa proposta e eu inclusive acho que a série vai ser muito isso daqui pra frente também. A gente vai falar um pouco mais sobre o futuro de She-Hulk no final desse vídeo aqui. Mas enfim, eu já tava muito feliz com essa ideia de acompanhar uma série dessa protagonista, dessa personagem lidando com casos jurídicos envolvendo outros super-heróis, outros personagens, vilões paralelos que poderiam aparecer e ajudar a contar a história a longo prazo. Mas eu sinto que o episódio final, ele vem pra deixar a minha percepção da série ainda melhor. No final do penúltimo episódio da temporada, que inclusive teve finalmente a participação do Matt Murdock, do Demolidor, a Jennifer Walters, que é a nossa protagonista, a She-Hulk, perde o controle num evento onde ela tá sendo homenageada porque um vídeo íntimo dela é exibido pra todo mundo. Pros seus pais, pros seus colegas de profissão, enfim, pra todos. E é nesse momento em que os verdadeiros vilões da série são revelados, né? Então, a série estabelece que os seus vilões são, na verdade, incels. São pessoas que representam o estereótipo de nerdola. Como assim, né? Então, o grupo responsável por fazer essa sacanagem com a Jenny, exibir esse vídeo dela ali em público, é um grupo que não tá feliz com a atenção que ela tá recebendo, com os poderes que ela obteve. E conforme a série vai se aprofundando nisso, a gente descobre que esse grupo de pessoas, na verdade, é um grupo de homens que são o estereótipo de nerdola mesmo, assim, o que é nerdola quando a gente pensa no contexto Marvel, super-heróis. São nerds, homens nerds, que reproduzem comportamentos misóginos e preconceituosos. Então, eu sou uma pessoa que eu me considero nerd, e eu tenho muito orgulho disso, mas a gente tem um grupo específico dentro do grupo nerds, que são os nerdolas, que muitas pessoas chamam também de incels, né? Que são essas pessoas, esses caras que consomem esse tipo de conteúdo e que não ficam felizes com mulheres ganhando protagonismo,
com outras minorias ganhando protagonismo e com questões de diversidade aparecendo em produções de super-heróis. E essa já é uma discussão que vem acontecendo há muitos anos e que tem se intensificado com a fase 4 da Marvel, porque a fase 4 da Marvel tem explorado muito mais tudo isso. No último episódio de She-Hulk, então, depois de ter passado por essa situação complicada ali no final do penúltimo episódio, de ter sido presa temporariamente, enfim, a Jen é liberada e ela vai até o retiro do Emil, que é o Abominável, que ela ajudou a defender ao longo da temporada, pra passar um tempo por ali, porque ela perdeu o emprego, tá sofrendo muitas críticas da imprensa, do público de forma geral, enfim. E quando ela chega lá, tá rolando uma reunião do grupo que atacou ela, do grupo responsável por ter exibido o vídeo dela, que se autodenomina Inteligência. E aí o líder desse grupo é o Hulk King em inglês, que é o Todd, que é um homem que apareceu ao longo da temporada e que a Jen já tinha rejeitado algumas vezes. Então é um homem que se sentiu rejeitado e decidiu assumir ali, criar ali um grupo pra atacar a Jen enquanto uma mulher super heroína. Inclusive, nesse momento eu fiquei muito tensa porque eu achei que o Emil tinha participado desse grupo, que ele tava ali propositalmente conspirando contra a Jen. E aí eu teria ficado muito triste, porque eu gostei muito de como a série introduziu esse personagem. Eu acho que isso é muito legal de ser feito, né? Então, o Abominável é um vilão que foi o vilão do primeiro filme do Hulk, que não era ainda um filme dentro do MCU. Então, era outro ator que interpretava o Hulk. E aí a série faz essa brincadeira, né? Ai, não, eu já superei essa história, porque meu primo era uma outra pessoa naquela época. E aí isso tem dois sentidos, né? E é uma referência ao fato de que esse personagem surgiu num filme que não faz parte do MCU, mas está sendo trazido pra cá, e a Marvel tem feito isso também, né? O próprio Matt Murdock aparecer dentro do MCU é um exemplo disso. Então eu fiquei muito chateada, muito tensa quando eu achei que o Emil fosse parte disso, mas ele não é. Ele tava ali só dando um discurso realmente pra essas pessoas, pra esse grupo de pessoas, sem saber exatamente do que se tratava. E aí o tradicional surto da Marvel começa, né? Temos um combate, o vilão consegue o soro pra receber superpoderes, aparições especiais começam, então tem a Titânia e o próprio Hulk chega do nada, mesmo tendo passado a temporada inteira no espaço. Confusão, dedo no cu e gritaria, entendeu? Como a gente já tá acostumado a ver a Marvel fazendo sempre. Especialmente de uns anos pra cá, onde tudo precisa ter um easter egg, tudo precisa ter uma participação especial, tudo precisa significar muito além do que aquela produção em específico, né? E a Jennifer Walters, que é a She-Hulk, quebra a quarta parede nesse momento pra conversar com o público. Ela fala, ei, não acredito que é isso que tá acontecendo, vocês estão curtindo isso aqui? E pausa aqui nos meus comentários pra enaltecer a forma como essa série quebra a quarta parede ao longo da temporada inteira. Isso é muito legal. Eu acho que quando isso é feito, quando a quebra da quarta parede, que é quando um personagem vira pra frente na câmera e conversa com o público, quando isso é feito de forma certa, de forma coesa, bem pensado, fica muito legal. E aqui faz todo sentido, porque é uma série completamente diferente do que o MCU já fez. É uma série de comédia, e aí eles usam esse recurso pra aproximar a protagonista ainda mais do público, né? Então a Jen quebra nesse momento a quarta parede e ela literalmente faz uma pausa na história. Então ela mesma invade o menu do Disney Plus. E daí pra frente, é só pra frente mesmo, não é pra trás, porque fica cada vez melhor, entendeu? Ela invade ali o menu como se a gente tivesse tentado sair do episódio porque tava ruim demais. E aí ela fala, não vai sair daqui não. Vamos lá que eu vou tentar resolver isso aqui pra vocês. E ela entra em uma outra thumbnail de uma outra produção disponível no Disney Plus, que é a série Marvel Assembled, que é uma série documental sobre as produções da Marvel. Então ela entra ali e vai tentar trabalhar no backstage, nos bastidores, pra mudar a sua narrativa, né? Isso é muito legal porque também é uma referência às HQs. Eu não li as HQs, mas a Jennifer Walters, a She-Hulk, tem uma tradição de fazer justamente isso, né? De mudar suas histórias, de quebrar a quarta parede, mas não é bem a quarta parede porque é escrito, né? É história em quadrinho. Então não podemos usar exatamente isso, mas ela faz justamente isso. Ela pula de história em história, de quadrinho em quadrinho, muda algumas coisas, de acordo com as minhas pesquisas. Enfim. E aí a She-Hulk simplesmente vai parar na sala de roteiristas da série e ela vai falar com
o Kevin. E aí quando eles mencionam isso, eu falei, o quê? Estou fazendo uma referência tão clara assim ao Kevin Feige, que é o maioral das produções do MCU, né? É o chefão, quem manda em tudo, que é conhecido também pelo público como Zé do Boné, não é mesmo? Porque ele tá sempre usando um boné. Só que, na verdade, esse Kevin que os roteiristas mencionam, que é quem decide tudo, quem toma todas as decisões e é o responsável pelas produções da Marvel, pelas narrativas da Marvel, é um robô. É um robô que tem ali o algoritmo mais avançado em entretenimento do mundo e que usa um boné. Então, assim, a referência tá ali, tá muito clara e ela é muito genial, muito certeira. E daí, desse momento até o fim dessa cena, eu não conseguia parar de rir. Toda a conversa entre essas duas figuras, esses dois personagens, é genial, é muito engraçada, é cheia de coisas pra gente explorar. Vamos entender aqui um pouquinho dessa conversa, então. A gente tem, nesse momento, a Marvel se auto-zoando. Então, a Marvel fazendo piada dela mesma. E eu acho que é por isso que isso é tão legal. Então, por exemplo, nesse momento, o Kevin pede pra She-Hulk se transformar em Jennifer de volta, porque, ele diz, o CGI é muito caro. Então, assim, a maior crítica a essa série desde que o primeiro trailer saiu foi justamente em relação ao CGI, o CGI, né? Os efeitos visuais estavam muito ruins. Por que a gente tinha o Hulk sendo um personagem com CGI decente, com um efeito visual bem legal, e a She-Hulk não? E aí eu fiquei aqui pensando na possibilidade de que, talvez o CGI tenha sido ruim propositalmente desde o começo pra causar justamente essa discussão toda e fazer sentido com o final da série. Não sei, mas faria muito sentido se fosse isso, entendeu? E aí, logo em seguida, o Kevin também fala pra Jen que ela precisa fazer essa transformação de She-Hulk pra Jen quando a câmera não estiver focada nela, porque a equipe de efeitos visuais já foi pra frente em um outro projeto. E aí tem duas coisas aqui. Primeiro, a série fazia muito isso nos primeiros episódios, de quando rolava uma transformação da Jennifer, isso não ser mostrado na câmera. Depois melhorou um pouco. E a segunda coisa é que essa fala é uma crítica clara às coisas que têm sido ditas sobre o modelo de Fordismo da Marvel, né? Como as equipes de efeitos visuais precisam trabalhar muito sem a qualidade necessária para entregar um projeto atrás do outro. Então tem essa referência aqui também. Então, em determinado momento, a Jennifer assume o controle da conversa e ela fala sobre como o MCU é conhecido por apresentar espetáculos no final das suas histórias e roteiros mirabolantes, reviravoltas e coisas muito cheias de informações. Mas que também tem muita gente dizendo que a Marvel sempre tem acabado as suas histórias da mesma forma. Ou seja, a fórmula Marvel de criar conteúdo, o que é muito verdade, né? Então ela propõe que eles não façam isso, que eles façam as coisas de uma forma diferente, o que tem tudo a ver com como a série tem sido construída desde o começo. Então essa é uma história, e ela diz isso, sobre como a vida dela desmoronou logo quando ela estava aprendendo a ser tanto a Jennifer quanto a She-Hulk. Então ela estava conseguindo equilibrar essas duas personalidades, na verdade, né? Essas duas formas de ser numa só, e aí é quando tudo dá errado. E ela quer manter a história sendo sobre isso. Então ela convence o Kevin a mudar algumas coisas na história pra deixar a série mais simples e mais diferente de outras produções da Marvel. Inclusive ela mandando o Kevin deixar as explicações do Hulk no espaço pro outro filme, pro filme mesmo, foi tudo pra mim, porque sempre tem que ter um easter egg, sempre tem que ter informações de projetos futuros dentro de produções atuais. Isso já virou algo que os fãs estão sempre esperando. E quando não aparece, os fãs se revoltam também. Então a série critica isso e essa forma de consumo e de produção ao mesmo tempo, né? Ela também tem um momento nessa conversa que ela pede pra ver o Demolidor de novo. E aí o Kevin fala, olha, historicamente a gente tem pegado leve nesse departamento. O que essa é uma crítica que eu tenho às produções da Marvel. O que custa de vez em quando dar aí um casalzinho pra gente se apaixonar e se apegar e contar uma história de casal e de romance no meio das histórias todas? Não custa nada, não vai prejudicar as histórias, né? Então, inclusive, fica aqui o meu pedido, Marvel, por favor, mantenha aí pra gente, né? Jennifer Walters e Matt Murdock juntinhos, pra gente continuar shippando, não custa nada, entendeu? E aí, a Jennifer faz o que todos nós faríamos se a gente estivesse cara a cara com o Kevin Feige, que é justamente perguntar, quando é que a gente vai ver os X-Men, pelo amor de Deus, entendeu?
Chega de ficar enrolando, traz essa galera logo pra dentro desse universo cinematográfico, que saco. Uma outra frase icônica da Jennifer nesse momento, dessa conversa, vem depois que o Kevin fala que ela já mudou muita coisa, né, então chega, já tá bom. E ela fala assim, é o que nós Hulks fazemos, nós macetamos as coisas. E aí assim, a legenda perdeu essa tradução, entendeu? Porque eles usaram, eu acho, esmagamos. Mas macetar era a palavra perfeita pra esse momento. E ela continua dizendo, o Bruce maceta, eu vou usar macetar mesmo, tá? O Bruce maceta prédios, eu maceto a quarta parede e finais ruins. E às vezes, o Matt Murdock. Gente, eu não conseguia parar de rir, eu juro por Deus. Nossa, foi tudo, esse episódio foi tudo. E aí também tem um outro momento que eu ri um pouco, que é quando o Kevin vira pra Jennifer e fala, te vejo na tela grande. E ela acredita que ela vai pro cinema, mas na verdade ela não vai pro cinema. Enfim, impecável. Eu acho que a Finelli conseguiu fazer uma crítica aos nerdolas e ao próprio MCU ao mesmo tempo de uma forma inteligente, perspicaz. Tudo isso deixa claro também que essa não é uma série tradicional de super-herói, não é uma produção tradicional de super-herói dentro da Marvel, é uma série diferente. E o negócio é o seguinte, ou você aceita, abraça isso, ou você surta, entendeu? Aceita ou surta. Ou desiste de ver, entendeu? Se você não tá feliz com isso, também tem essa possibilidade. Eu acho que She-Hulk é muito boa porque ela é diferente de tudo que o MCU já fez e é sempre bom, importante se renovar. Quando o MCU surgiu, mais de uma década atrás, não tinha nada como o MCU acontecendo. E aí foi revolucionário. Mas já tá tanto tempo fazendo a mesma coisa que é muito legal quando coisas diferentes acontecem e são feitas. E aí eu acho que She-Hulk também consegue resolver dois problemas que eu tinha com as séries do MCU, que eu já tinha inclusive mencionado em outros vídeos. O primeiro deles é que She-Hulk consegue ser uma série com formato de série, porque eu sinto que várias séries do MCU simplesmente cortavam, seriavam histórias que poderiam ser filmes. Então daí não tem necessidade de você fazer uma série se você vai contar uma história na mesma estrutura narrativa que você costuma contar histórias de filmes. E o segundo problema que eu tinha e que She-Hulk resolve é que as outras séries, algumas outras séries do MCU, não conseguiam contar uma história completa. Sempre a história que estava sendo contada ali dependia de um futuro filme ou se desenrolava num futuro filme. Então as coisas não começavam e eram concluídas ali. E She-Hulk vai na contramão disso. A história é uma história por si só, completa, e ainda que a Jennifer apareça em outras produções, a história dela tá contada aqui, tem começo, tem meio, tem fim e funciona como uma narrativa seriado. No mais, pra mim, a série já tinha me conquistado simplesmente por ter a Tatiana Maslany interpretando a protagonista. Eu amo a Tatiana, ela é uma das minhas atrizes favoritas. Ela fez uma série que eu amo, que se chama Orphan Black, e ela também narra os audiobooks da minha série de livros favorita em inglês, que é Jogos Vorazes. Eu acho tudo que ela faz impecável, eu gosto muito do trabalho dela. Então a série já valeria simplesmente por ter ela ali, entregando um ótimo trabalho. Também acho que a química entre a Jennifer e o Matt Murdock foi de milhões, foi incrível. Espero ver mais sobre os dois no futuro do MCU. Inclusive tudo pra mim, a ceninha do Matt num almoço de família com a Jen, sabe, assim, fofinhos, por favor, mantenham esse casal. Mas eu não acho que a série foi perfeita, impecável, sem nenhum defeito, ela tem alguns problemas. Acho que um dos grandes problemas pra mim é o CGI mesmo, mas talvez tenha sido proposital. Ainda assim, não acho que tem motivo pra textura do cabelo da She-Hulk mudar, entendeu? Quando se transforma em She-Hulk, o cabelo fica liso. Quando volta pra Jennifer, fica cacheado. O que é isso, entendeu? Escolhe um padrão de cabelo, um dos dois, não tem motivo pra essa mudança acontecer. Outro ponto negativo pra mim é a personagem da Titania. Eu acho que ela não tem uma história ali, falta um propósito pra essa personagem, ela poderia ter sido melhor construída, melhor desenvolvida. Acho que, na verdade, a participação dela é indiferente ao longo da temporada, então é um outro ponto que eu não gostei. E claro, eu acho que a série tem algumas outras questões de narrativa que poderiam ser melhores também, mas não cabe aqui, porque daí a gente teria que analisar cada episódio individualmente. Vamos falar rapidinho aqui sobre o futuro do MCU baseado na finale de She-Hulk. Então é muito provável que a gente consiga uma segunda temporada dessa série, porque a segunda temporada foi mencionada algumas vezes ali quando rola a cena de pausa em que a Jennifer quebra a quarta parede e vai pra dentro do menu do Disney Plus. Então os roteiristas estão falando disso, ela fala disso com o Kevin. Não foi oficialmente confirmado, mas eu acho que claramente vem aí. Uma outra coisa é que a gente precisa também se perguntar pra onde é que vai
o Demolidor, o Daredevil, o Matt Murdock daqui pra frente. Ele apareceu em Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, e agora em She-Hulk. Pra onde esse personagem vai? Quero ver mais dele, quero ver como ele vai se encaixar efetivamente no MCU. Também tivemos uma breve aparição do Hulk nos 45 do segundo tempo, apresentando pra família um filho. Então ele tava no espaço, a gente já sabia que ele tava no espaço, e aí a gente não sabia por quê, né? E com certeza isso vai aparecer mais pra frente na história dentro do MCU, né? Talvez em outra produção, em outro filme, deve virar em algum momento. Mas ele aparece com um filho no final da série. Ele aparece com um filho chamado Scar. E ninguém sabe como isso aconteceu, né? Esse personagem, ele vem diretamente das HQs. Ele é o filho do Hulk nas HQs, com uma personagem chamada Kaera, que era guarda-costas do Rei Vermelho, que governava o país de Sakaar, que é o país onde o Hulk passou bastante tempo entre Era de Ultron e Ragnarok, Thor Ragnarok. E por isso o Scar, filho do Hulk, teria poderes herdados do seu pai e da sua mãe. Não sabemos se as coisas vão se manter dessa forma, nunca dá pra saber com o MCU, mas temos que ficar de olho pra ver pra onde isso aqui vai. E por último, também podemos esperar alguma coisa, alguma grande conexão entre o Abominável e o Wong daqui pra frente, porque quando o Emil é preso por ter violado as condições ali da sua liberdade condicional, se transformando no Abominável, ele tá ali na cela e a gente vê na cena pós-créditos o Wong vindo resgatá-lo, libertá-lo, e os dois estão ali conversando sobre o Emil ir pro Kamar-Taj. Então, o que isso vai significar pro MCU também é outra pergunta que a gente pode fazer, mas a gente vai ter que esperar pra ver. Enfim, era tudo isso que eu tinha pra falar sobre essa série. Falei muito mais do que eu tava achando que eu ia falar. Mas espero que vocês tenham gostado, deixem um joinha, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que também assistiram She-Hulk, porque me ajuda muito e, claro, me contem as impressões de vocês nos comentários, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!